Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a circulação humana e também sobre os tipos de circulação existentes. Então acompanhem comigo. Primeiramente, nós vamos classificar a circulação. O sistema circulatório, presente na maioria dos animais, ele tem uma responsabilidade de distribuir várias substâncias em vários locais do nosso organismo ou do organismo do animal em questão. Animais mais simples não apresentam sistema organizado, como os poríferos, os quinidários, os plateumintos e os nematomintos. E nos equinodermos, que são as estrelas do mar, é bem rudimentar. Então a circulação, ela pode ser classificada em circulação aberta ou fechada. Na circulação aberta, o sangue, que a gente chama de hemolinfa, é transportado por vasos especializados até certo ponto e ele cai numa cavidade chamada hemocele. A gente encontra esse tipo de circulação nos insetos, nos aracnídeos e também nos crustáceos, que são artrópodes. Já a circulação fechada, o sangue ele circula sempre nos vasos sanguíneos. Então isso oferece maior pressão sanguínea, o que torna mais vantajosa do que a circulação aberta. A gente encontra nos anelídeos, nos cefalópodes, que são os moluscos, e vertebrados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então o sangue ele vai circular dentro de vasos sanguíneos na circulação fechada. A circulação também ela pode ser classificada em circulação simples, quando o coração ele participa apenas uma vez a cada ciclo, ou uma circulação dupla, quando o sangue ele vai circular de forma que o coração participe duas vezes a cada ciclo. Então a gente tem uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Duas passagens pelo coração caracterizam uma circulação dupla, uma passagem só, circulação simples. E também tem a questão da circulação ser incompleta ou completa. Na circulação incompleta, tem mistura do sangue arterial com sangue venoso, que é o sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico. E isso pode acontecer, esse encontro pode acontecer dentro ou fora do coração. Então a gente encontra esse tipo de circulação incompleta nos anfíbios e nos répteis, onde o sangue arterial ele acaba se misturando com o sangue venoso. Já a circulação completa é um sistema bem eficiente porque não tem a mistura do sangue arterial e sangue venoso e nós encontramos nas aves e nos mamíferos esse tipo de circulação. Os animais que precisam de um alto metabolismo, porque eles precisam manter a temperatura corporal constante, como aves e mamíferos, precisa de uma alta concentração de oxigênio. Então a circulação completa cabe bem a esse tipo de metabolismo animal. Então a gente vê o pulmão e o corpo todo participando da circulação e o sangue passa duas vezes pelo coração. Então a gente tem a circulação sistêmica e a circulação pulmonar e não tem um encontro de sangue venoso com sangue arterial. Então aqui a gente tem um exemplo de circulação que circula dentro de vasos sanguíneos, ou seja, é uma circulação fechada, uma circulação dupla porque o sangue passa duas vezes a cada ciclo no coração e ela é uma circulação completa, onde não tem encontro do sangue venoso com o sangue arterial. Vamos agora comparar a fisiologia do sistema circulatório para os vertebrados. Todos os vertebrados têm sistema circulatório fechado, então o sangue circula dentro de vasos sanguíneos, que recebem sangue e vão acabar enviando esse sangue para o átrio, para o ventrículo e aí acaba bombeando o sangue para fora do coração. Olha os peixes. Os peixes eles possuem apenas um átrio e um ventrículo. E a circulação é completa, porque da maneira que ele entra, ele não encontra com o sangue, o venoso não encontra com o sangue arterial. Ele participa apenas uma vez aqui, então a gente tem uma circulação simples e completa. Já os anfíbios têm o coração com 3 cavidades, então o ventrículo recebe tanto sangue venoso como sangue arterial. Ele tem 2 átrios e um ventrículo. Essa circulação é incompleta porque há o encontro do sangue venoso com o arterial e ela é uma circulação dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Os répteis possuem um coração com 3 cavidades, que são aqueles répteis não crocodilianos. Já os répteis crocodilianos têm um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é incompleta porque há o encontro do sangue venoso com o sangue arterial e é uma circulação dupla porque o sangue ele passa 2 vezes
pelo coração a cada ciclo. Já nos crocodilianos, a circulação ela é completa, não se tem o encontro do sangue venoso com o sangue arterial, porque a gente tem as 4 cavidades cardíacas bem definidas para que não ocorra a mistura do sangue no interior do coração, que a gente encontra então, por exemplo, nos crocodilos e nos jacarés. E a circulação é dupla porque o sangue passa 2 vezes dentro do coração. Nas aves e mamíferos, também possuem um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é completa, não tem encontro do sangue venoso e arterial, e o sangue passa 2 vezes no coração, totalizando uma circulação dupla. Então, o sangue que possui mais oxigênio faz com que essa alta atividade metabólica, porque esses animais precisam manter a temperatura corpórea. Nós temos o mecanismo de sermos homeotérmicos. A temperatura corporal é constante. Então, isso exige um alto metabolismo. Agora, nós vamos falar sobre a circulação humana. Já vimos que o nosso coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Nossa circulação é fechada porque o sangue circula dentro de vasos sanguíneos, dupla porque o sangue passa 2 vezes a cada ciclo no coração e completa porque não tem encontro de sangue venoso com sangue arterial. O sangue ele vai ser transportado para todas as células do corpo com grande eficiência. O nosso coração fica no interior da caixa torácica, numa região que a gente chama de mediastino. Ele apresenta um revestimento interno que chamamos de endocárdio e externo que a gente chama de pericárdio. Entre esses 2 revestimentos há um outro revestimento que nós chamamos de miocárdio. Então aqui como que é o nosso coração? Os 2 átrios e os 2 ventrículos. Pericárdio, miocárdio e aqui a parte mais interna, o endocárdio. Há várias válvulas cardíacas que impedem o refluxo do sangue para que o trajeto normal do sangue ele seja definido de forma que o sangue chega pelo átrio e passe pelo ventrículo e não retorne para o átrio. E ali do ventrículo ele vai sair através da artéria, ou da artéria pulmonar ou da artéria aorta. Essas válvulas atrioventriculares que está entre um átrio e um ventrículo, a gente tem a tricúspide, que ela está no átrio direito e vai desembocar o sangue no ventrículo direito, e a válvula mitral, que ela está no átrio esquerdo, que passa o sangue para o ventrículo esquerdo. Então, a gente tem o átrio direito e o ventrículo direito, e a gente tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui nós temos as válvulas que vão impedir o influxo, a volta do fluxo sanguíneo para o átrio. Quais são as válvulas arteriais? São aquelas que vão comunicar o ventrículo com as artérias. Nós temos a válvula pulmonar, que está no ventrículo, e ele vai passar para a artéria pulmonar, e a aórtica, que vai passar do ventrículo para a artéria aorta. Nós temos 2 tipos de circulação, que é a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, que são essas 2 fases que acontecem no ciclo duplo do sangue passando pelo coração. Então, na circulação sistêmica, que é a grande circulação, o sangue sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, passa por todo o corpo e volta ao coração no átrio direito através da veia cava. Então, desemboca aqui. Sai do ventrículo esquerdo, passa por todo o corpo e chega na veia cava no átrio direito. Aí vai para a circulação pulmonar. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar, que desemboca em artéria pulmonar esquerda e direita, que vai para os pulmões através, então, dessas artérias. Depois ele volta para o coração, lá no átrio esquerdo, chegando através das veias pulmonares. E aí continua, do átrio esquerdo, aí ele vai para o ventrículo esquerdo, então vai para a artéria aorta, circulação sistêmica. Desemboca no átrio direito, através da veia cava, depois vai para o ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar e pulmão, então é a circulação pulmonar. Então, esses ciclos aí completa-se, então, essa circulação dupla no nosso corpo. Então, a gente tem ventrículo direito, átrio direito, depois vai para os pulmões. Quando chega dos pulmões, ele, através das veias pulmonares, ele vai chegar no ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí ele vai para a artéria aorta, todo o corpo,
chega pela veia cava e aí continua o processo. O automatismo cardíaco. Assim como as outras musculaturas do nosso corpo, o nosso coração também necessita de impulsos elétricos para realizar a sua contração. Mas diferente da musculatura esquelética, o coração ele é capaz de funcionar independentemente da nossa intervenção. Então, do nosso querer. Então, ele é automático. O próprio coração gera estímulos elétricos necessários para a sua contração dessa musculatura que é o miocárdio. Esses impulsos eles vão ser gerados em um conjunto de células especializadas chamadas nó sinoatrial, que a gente chama de marca-passo, que fica no nosso átrio direito. Então, nesse momento, os impulsos elétricos atingem um segundo grupo de células chamadas nódulo atrioventricular, que recebe impulsos e transmite aos ventrículos através do feixe de His, que se ramifica em células que são especializadas, que a gente chama de fibras de Purkinje, resultando nessa contração ventricular. Então, as cavidades cardíacas, elas quando recebem o estímulo, elas contraem, que a gente chama de sístole, e posteriormente elas relaxam, que a gente chama de diástole. Sístole e diástole, acontecendo exatamente o que nós estamos vendo aqui. Contração e relaxamento, que é justamente para que tenha o recebimento do sangue e depois a passagem do sangue. O tecido muscular do coração, ele é capaz de se autoestimular de tempos em tempos, mantendo um ritmo cardíaco, esse automatismo cardíaco. Então, periodicamente, nós começamos esse marca-passo, um potencial de ação que vai se propagar dos átrios aos ventrículos, determinando a contração seguida desse relaxamento, sístole e diástole. Então, cada sístole e cada diástole, a gente representa um ciclo do coração. E o total de ciclos em 1 minuto é o que a gente chama o quê? De frequência cardíaca. O nosso nódulo sinoatrial, ou marca-passo, ele é influenciado por neurônios do nosso sistema nervoso autônomo, que induz o aumento ou a diminuição da frequência cardíaca. Lembra quando nós falamos do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático? Pela ação da adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, e também a questão da taquicardia, quando a gente tem um aumento dessa frequência. E a bradicardia, ela é exatamente o oposto, que é quando tem uma diminuição da frequência cardíaca, promovida pela acetilcolina, que é um outro neurotransmissor. O nosso sistema circulatório e o nosso sistema linfático. A pressão sanguínea dos nossos capilares tende a expulsar água e substâncias através de fenestras, que são pequenos buracos no endotélio. Essa pressão que a gente chama de pressão hidrostática é o resultado da força exercida pelo bombeamento do sangue pelo coração, que está associado à gravidade. Como as proteínas do nosso plasma sanguíneo permanecem dentro dos vasos sanguíneos, a pressão osmótica, que a gente também chama de pressão oncótica, permite o retorno da parte desse líquido extravasado por esses pequenos buracos para dentro do vaso sanguíneo. Então, ao longo de grande parte de um capilar, a pressão de saída, ou seja, a pressão hidrostática, ela é maior do que a pressão de retorno, que é a oncótica. E por isso, a maior parte do líquido, água e pequenas moléculas, que sai, permanece do lado de fora do vaso sanguíneo, no espaço que a gente chama de interstício. Então, é necessário que a gente tenha um sistema auxiliar, que é o nosso sistema linfático, que tem dentro das suas funções a de drenar o excesso desse líquido intersticial e devolvê-lo ao sangue que circula nos vasos sanguíneos. Então, esse tecido linfático, ele tem a linfa circulando sobre ele e ele vai, então, devolver essa parte da água que fica fora desses vasos sanguíneos para a circulação sanguínea. Ele drena esse excesso de água que está nesse interstício. E aí, uma das outras funções do sistema linfático também é o transporte de gordura após a sua absorção. Também vai ter os gânglios linfáticos, os órgãos linfóides, que participam também do nosso sistema imunológico. Mas para o sistema circulatório, nós falamos dessa questão de drenar a água que fica fora do vaso sanguíneo e devolver a circulação. Aqui todas os nossos líquidos linfáticos que circulam pelos vasos linfáticos, que fazem essa drenagem. E o que é a pressão arterial? A pressão arterial, ela corresponde àquela que o sangue exerce na parede das nossas artérias. Nós utilizamos a unidade de milímetros de mercúrio
para a pressão arterial. Quando a gente afere a pressão, nós vemos primeiro a mínima, que a gente chama de pressão diastólica, e a máxima, que é a pressão sistólica. Então, a gente tem a pressão do relaxamento e a da contração, sístole e diástole. O valor ideal da pressão arterial é inferior a 12/8, ou como se diz, né, 120/80 milímetros de mercúrio. No entanto, quando a gente tem uma pré-hipertensão, é quando a pressão arterial, que ela é aferida, encontra-se entre 12 e 139 para a pressão arterial sistólica ou 80 e 90 para a pressão diastólica. Aí a pessoa, ela é quase hipertensa, ela quase tem um aumento dessa pressão arterial.